Olá, tudo bem? Sou o professor Leonardo. Vou acompanhar você aqui nessa aula sobre metabolismo do ferro, onde nós vamos passar desde a parte nutricional, a parte laboratorial, a questão da anemia por deficiência de ferro e também vou procurar comentar um pouquinho sobre as formas de tratamento dessa anemia, que é muito comum no mundo inteiro, tá bom? Então, vamos lá, tá aqui meu Instagram, @professor Leonardo. Agradeço se puder deixar um like aqui do vídeo. A utilidade do ferro no nosso metabolismo, a principal, né, e mais comentada é no transporte de oxigênio. Nós precisamos do ferro para formar uma proteína chamada hemoglobina, cuja função dessa proteína, que está dentro ali dos glóbulos vermelhos, é levar o oxigênio para todas as nossas células. Logo, a falta de ferro leva para uma queda de hemoglobina e, portanto, para anemia. A mioglobina é uma outra proteína que o ferro participa. Ela está presente nas fibras musculares. O ferro também entra como um cofator para o funcionamento de várias enzimas do nosso organismo, tá? E citando aqui a produção de energia, a produção de ATP nas mitocôndrias, ela precisa do ferro para acontecer. E a síntese de dopamina, que era um neurotransmissor bastante importante aí na sensação de bem-estar, né? E que necessita de ferro para sua produção. Então, logo, né, a deficiência de ferro leva também a uma deficiência de dopamina e a quadros aí de transtornos mentais e também alguns autores colocando já transtornos cognitivos, né, uma diminuição do aprendizado e da memória pela deficiência de ferro. Bom, de onde vem esse nutriente? Esse nutriente vem principalmente de origem animal, das carnes vermelhas, do fígado, ovos também. Alimentos de origem vegetal também têm ferro, né? Principalmente os vegetais verde escuros, né? Como brócolis, por exemplo. Cereais, grãos, feijão tem bastante ferro. Porém, é preciso aqui deixar bem claro que o ferro oriundo dos alimentos, né, de origem vegetal tem uma absorção muito mais difícil do que o ferro oriundo dos alimentos de origem animal, como a carne vermelha, tá bom? E alguns nutrientes podem facilitar essa absorção do ferro, como é o caso da vitamina C, né, encontrada no suco de laranja, suco de limão, acerola e outros frutos também. Isso facilita, é muito bom para a absorção do ferro. Porém, outros alimentos prejudicam, como o leite, o refrigerante, né, principalmente os refrigerantes de cola, chá preto, né, e café. Então, um paciente, se você tem uma deficiência de ferro, evite, né, a ingestão desses alimentos perto da ingestão do ferro ou realmente não ingira de forma alguma. Tá bom? E só para lembrar, as principais fontes de ferro, né? A carne, bife de fígado, e o feijão, entre outros. Quais as necessidades diárias desse elemento? Né? Bem pouquinho, ó, de 10 a 20 miligramas. Isso porque a gente não costuma perder ferro na urina, por exemplo, ou no suor, é muito pouquinho. Então a gente tem uma perda muito pouca, muito pequena, né, de ferro ao longo do dia. Então nossas necessidades diárias no adulto normal, em torno aí de 10 a 20 miligramas. Mesmo assim, o que vai ser absorvido lá no intestino é 10% disso, né? 1 a 2 miligramas por tanto. Atenção para situações que podem ter maior perda de ferro. E aí, citando a menstruação, né? Então é importante lembrar das mulheres no período aí de fertilidade, elas menstruam, e isso tem uma perda sanguínea que pode ser importante, pode levar para uma anemia. Lembrar aqui das meninas, das adolescentes, né? As parasitoses intestinais, alguns parasitas, alguns vermes levam a uma anemia, lactação e hemorragias, tá bem? Essa deficiência de ferro, ela vai causar, então, a famosa anemia ferropênica ou anemia ferropriva, que é a anemia mais comum
no mundo. Existem outras causas de anemia, falciforme, talassemia, entre outras, tá bom? Anemia ela é um termo bastante genérico. A principal delas é a anemia por deficiência de ferro, mas existem outras causas também. Especificamente sobre a anemia ferropênica, em adultos, as principais causas para desenvolvimento dela são a ingestão insuficiente, pensando aí nos vegetarianos, né, ou nos veganos. Eles precisam ter uma atenção bastante importante, né, na reposição desse nutriente. Perdas de sangue crônica, como, por exemplo, úlceras, né, que sangram cronicamente, isso ao longo do tempo pode levar a uma deficiência de ferro, e aumento das necessidades diárias. Coloquei aqui para você, gestantes, mulheres que estão aí, né, amamentando, períodos de crescimento intenso, né, crianças, adolescentes, e indivíduos que fazem exercícios realmente em nível profissional, exercícios bastante intensos, né, podem ter um consumo um pouquinho maior de ferro. Nas crianças, né, principalmente a prematuridade, a ingestão insuficiente de ferro, principalmente aí, né, em crianças que não consomem carnes, a introdução do leite de vaca como principal alimentação antes dos 12 meses, lembrando que eu falei ali atrás, né, o leite de vaca ele dificulta a absorção do ferro, e parasitoses, né, também as crianças são bastante acometidas por estes parasitas e podem ter anemia. Sinais e sintomas são bastante inespecíficos, né? É difícil apenas clinicamente o médico saber exatamente ali a causa da anemia apenas pelos sintomas, mas devem chamar a atenção, né? E se você sente esses sintomas, deve procurar um atendimento médico, um atendimento profissional. A fadiga, palidez, né? Principalmente da mucosa dos olhos, ali é bastante fácil de ver. Sonolência, tonturas, cefaleias, né, dores de cabeça, alterações de visão e queda de cabelo. Então, está aqui para você poder lembrar direitinho, né, as questões aqui, a palidez da mucosa, fissuras labiais também são comuns, né, e aquele cansaço, aquela fraqueza, principalmente para fazer pequenas atividades físicas, né, do dia a dia, são sinais de alerta, né, que devem ser investigados. Bem, como é que acontece então aqui a absorção do ferro pela dieta, né? A transferrina é a proteína que faz o transporte de ferro no nosso organismo. Então, lá no intestino, né, 1 a 2 miligramas vão ser absorvidos e o ferro é transportado pela transferina, tá? No nosso sangue. E ele leva esse ferro para todas as células do nosso organismo, né? Músculos, lá na medula óssea, né, para a produção das hemácias. E o excesso de ferro, aquilo que não vai estar sendo utilizado, ele não é jogado fora, ele é estocado aqui no fígado. O fígado é um importante estoque de ferro do nosso organismo. Esse ferro fica guardado numa molécula chamada ferritina, né? Costumo dizer que a ferritina é a nossa poupança, é o nosso estoque de ferro. Uma molécula de ferritina consegue absorver aí, né, estocar melhor, cerca de 4.000 átomos de ferro, tá bom? E na medida que vai sendo necessário, a ferritina vai cedendo este ferro para a transferrina, que leva para todo o organismo, tá bom? As hemácias que vão ficando velhinhas, né, elas são reconhecidas no sistema retículo endotelial, e aí falando principalmente o baço, são fagocitadas, já estão, né, sua função já não está tão legal, sua membrana já apresenta algumas alterações. Depois de cerca de 120 dias, o baço reconhece essas hemácias, fagocita, e o ferro que estava presente lá dentro, na hemoglobina, ele é reaproveitado e vai também para a transferrina e é disponibilizado para todo o corpo. Muito pouco do ferro é excretado nas fezes, né, pela descamação das células do intestino.
Esse é o esquema da absorção, né, do ferro, né? O ferro aqui, ele é absorvido na membrana plasmática, né? Existe aqui uma série de proteínas que participam dessa absorção do ferro, né? O ferro 2+, aqui, né? Ele é absorvido para o citoplasma, e lá dentro ele pode ficar estocado no nosso intestino na forma de ferritina também, né? Ou colocado aqui na corrente sanguínea. Tem também outras proteínas, como a ferroportina, a efaestina, participam da liberação do ferro da célula intestinal para a corrente sanguínea, né? Também, né, a transferrina, representada aqui, né, por esse círculo cinza, ela pode trazer ferro também para a célula intestinal e, através do receptor de transferrina, este ferro é estocado na ferritina também. Não vou entrar em detalhes agora sobre os mecanismos moleculares dessa absorção do ferro, tá bom? Se você tiver uma dúvida, coloca aí nos comentários do vídeo que eu vou ter o maior prazer em esclarecer, tá bom? Aqui é uma outra figura, né, mostrando a transferrina, né, trazendo aqui o ferro, se ligando no receptor da transferrina, que é essa molécula aqui representada em azul. Tá? Após essa ligação do ferro, da transferrina, melhor, com o receptor de transferrina, ocorre uma acidificação aqui do endossomo, né? O pH fica em torno de 5, e o ferro ele é liberado, né, da transferrina e passa para o citossol da célula. Em seguida, a transferrina e o receptor de transferrina são reciclados, né? Voltam para a membrana plasmática da célula, onde o receptor de transferrina fica aqui, aguardando chegar uma nova transferrina, trazendo ferro, e a transferrina vazia, né, segue pela corrente sanguínea para absorver mais ferro lá no intestino. Muito bem. Com relação aos exames de sangue, são muito importantes, né, para a avaliação da anemia, principalmente da anemia por deficiência de ferro. Eu separei aqui alguns principais, eu vou comentar um pouquinho, tá bom? O principal é o hemograma. Dentro do hemograma tem uma série de itens, e aí entra, para a nossa aula de hoje, os níveis de hemoglobina, tá bom? Os níveis aqui de hematócrito, também chamado de HT. O hematócrito é a porcentagem do sangue que é composto por hemácias, né? Quantos por cento do sangue são representados aí por hemácias? Isso gira em torno de 40%, 45% mais ou menos do nosso sangue devem ser hemácias, né? Menos do que isso pode ser um sinal de anemia. O VCM é uma sigla que significa volume corpuscular médio, ele significa o tamanho das hemácias. As pessoas com deficiência de ferro e com anemia por deficiência de ferro têm hemácias pequenas, né, menores do que o normal, então um volume menor. Isso nós chamamos de microcitose. Isso aparece no exame de sangue. E um outro item aqui é o RDW, que é uma sigla que representa a variabilidade do tamanho das hemácias. As pessoas com deficiência de ferro possuem hemácias de tamanhos, né, diferentes. Ao mesmo tempo, ele tem hemácias pequenas, hemácias normais, hemácias eventualmente um pouquinho maiores. Então, neste caso, o hemograma, neste item aqui, RDW, vai apresentar um valor acima do normal. Um outro exame bastante solicitado aqui é a dosagem de ferritina. Conforme eu comentei há pouco, a ferritina é o nosso estoque de ferro, a nossa poupança de ferro, né? Portanto, né, pessoas que estão aí numa deficiência, já num estágio de anemia, gastaram já todo o seu estoque de ferro e tem uma baixa, uma queda da ferritina sanguínea, tá bom? A dosagem de ferro é outro exame também frequentemente solicitado aí pelos médicos, e ele representa, né, a quantidade de ferro que está na corrente sanguínea. Embora, né, para ter uma queda dos níveis de ferro na corrente sanguínea,
Isso vai acontecer só numa fase bastante já sintomática da deficiência de ferro. As fases mais precoces da deficiência de ferro não apresentam ainda uma queda do ferro sérico. Tá bom? O importante também é que a coleta do sangue para o ferro sérico seja feita no período da manhã, porque existe uma oscilação ao longo do dia, tá bom? Dos níveis de ferro no sangue. É importante padronizar, né, e colher no período da manhã. Um outro teste importante é a capacidade total de ligação do ferro, da sigla em inglês TIBC, né? Quanto maior for a deficiência de ferro daquele indivíduo, maior é a capacidade total de ligação do ferro dele. Maior vai ser o TIBC. Já explico para você no próximo slide. E a saturação da transferrina. Lembra? Transferrina é a proteína que faz o transporte de ferro. Então, logo, um paciente que tem uma queda dos níveis de ferro, a transferrina acaba circulando pelo sangue com pouco ferro, né? Uma saturação baixa. E o oposto, aquele paciente que tem até um excesso de ferro, que também é um problema, chama-se hemocromatose. Esse paciente com excesso de ferro, ele tem uma saturação de transferrina um pouquinho mais alta. Então, é um outro teste que pode ser feito no laboratório para avaliar o nível, né, de saturação da transferrina do paciente. Fases da deficiência de ferro. Então, esse é um slide bastante interessante, que ele mostra uma dinâmica, né, e separa em 3 fases. A primeira é a depleção do estoque, né, é aquele período inicial onde a ingestão e a absorção de ferro não consegue suprir a demanda do organismo, então começa a reduzir os estoques, né? Lembra que a ferritina começa a cair, até então não tem grandes alterações, e aí entra na segunda e na terceira etapa, que é a eritropoese deficiente, ou seja, uma produção de hemácias já comprometida, né, de glóbulos vermelhos já comprometida, e a última etapa é a etapa da anemia ferropriva ou ferropênica já instalada, tá bom? Eu destaco aqui, então, os níveis de ferro no organismo que começam a cair na etapa 2, né, na eritropoese deficiente, e vão chegar nos níveis mais baixos mesmo no período de anemia ferropriva, né, de doença clínica instalada. O VCM, aquele itemzinho que aparece no exame hemograma, percebe como ele vai caindo ao longo do tempo também, e na fase de anemia ferropriva, esse índice despenca, tá bom? E o RDW, aquele índice que eu comentei, que representa a variação do tamanho das hemácias, ele permanece mais ou menos estável no início, e aí então começa a subir, atingindo valores acima do valor de normalidade durante a fase de doença. Tem alguns outros exames, né, também. Aqui os níveis de hemoglobina, né, eles vão caindo aos poucos, né, diminuindo a quantidade de hemoglobina, e aí despencam na fase de anemia franca. Microscopicamente, né, as hemácias de uma pessoa que está sofrendo aí por anemia, por deficiência de ferro, elas apresentam aqui chamada hipocromia, que dá cor nas hemácias, né, é a hemoglobina. Portanto, esse paciente que tem uma diminuição de hemoglobina tem uma diminuição da cor das hemácias. Isso pode aparecer também no exame chamado hemograma, esse termo, né, hipocromia. Tá? Então, isso pode ser observado aqui nessa hemácia, nessa outra hemácia. A gente percebe o centro dela aqui bem mais clarinho, né, indicando a hipocromia. Também há nessa figura, né, nesse exemplo, melhor, nessa imagem, uma alteração do tamanho das hemácias, né? Nós temos aqui hemácias pequenas, como essa, né? E hemácias um pouco maiores, como essa. O que explica a elevação do RDW que aparece na anemia por deficiência de ferro. E mais uma imagem mostrando hemácias pequenininhas que aparecem, né, na anemia ferropriva,
E também a hipocromia, né? Hemácias com o centro delas está mais claro, né? Até parece que é um anel, mas na verdade não. É um achatamento aqui da célula e o centro dela fica aqui bem clarinho, né? Isso é hipocromia. Tá? E a microcitose, olha aqui uma hemácia aqui bastante pequenininha, né? Então são os termos que aparecem aí. Bom, o tratamento varia bastante, né? Pode durar entre 2 a 6 meses, depende muito do nível de deficiência que a pessoa tem. Importante identificar a causa dessa deficiência, se ela é nutricional, se é uma adolescente que está tendo uma perda menstrual bastante grande aí, né? De sangue, portanto, de ferro. Identificar a causa do problema. Se é um adulto, de repente investigar a presença de úlceras que estão ali sangrando, ou enfim, outras doenças e tal. E, claro, repor o ferro, né? Até normalizar o estoque de ferro, que é a ferritina. Tá bom? Como que isso pode ser suplementado, este ferro? Além das alterações da dieta, né, que ajudam bastante, às vezes é necessária a suplementação via oral. O mais tradicional é o sulfato ferroso, embora ele tenha aí uma série de eventos adversos, né, de efeitos adversos ou efeitos colaterais que dificultam, às vezes, a adesão ao tratamento, né, como a intolerância, uma intestinal, por exemplo, né, um desconforto gástrico, entre outros, tá bom? E aí surgiram outras alternativas medicamentosas, aqui a ferripolimaltose, né, e o ferroaminoquelado, que conseguem repor o ferro via oral com muito menos efeitos colaterais, facilitando então a adesão ao tratamento. Tá bom? Importante que, caso você que esteja assistindo esse vídeo tenha algum desses sintomas, procure um médico, né, e converse com ele sobre a anemia por deficiência de ferro, que faça uma investigação laboratorial, eventualmente um tratamento para corrigir essa doença, tá bom? Isso vai melhorar bastante a sua qualidade de vida e espero que esse vídeo tenha ajudado também a você, estudante, a aprender um pouquinho mais, tá bom? Eu deixo aqui algumas referências que eu vou pôr também na descrição do vídeo, tá? O link para esses artigos são artigos que estão em português, né? Facilitam a leitura por parte da maioria e aguardo aí os comentários. Espero que tenha sido útil para você, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e agradeço a sua atenção.